Que a gente cresceu pequenininho, cresceu. Não vou falar o tempo não, para achar que você está ficando velha, né? Bastante tempo. O pai dela era um amigão, meio de novo convertido, se apegou muito a mim, e ele era um homem estudioso da Bíblia. Depois aconteceram certas coisas na vida dele, mas ele foi sempre um homem interessado pela Bíblia, e a gente tinha uma amizade muito grande, uma amizade muito grande. E aí a gente tinha essa mulher pequenininha, tímida, só. Agora eu vejo aqui, ó, andando firme. Ela tinha andado tão tímida que quando eu ia falar com ela, se escondia. Mas agora não, já. Irmãos, abra a Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, o capítulo de número 4. Eu ia falar, eu gostei da palavra que nosso irmão Vanderlei trouxe, mas depois de desenvolver do culto, me trouxe outra responsabilidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, até o versículo 1 a 8, que fala sobre a exortação à santidade e ao amor fraternal e ao trabalho. Mas a gente vai ocupar dos versículos que falam da santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É que as Bíblias elas diferem um pouquinho, né, irmão, por causa da... É depois de Colossenses e antes de 1 Timóteo, né? É antes de 2 Tessalonicenses. Mas se você achar que 1 Timóteo, volta. Amém? Podemos ler? Nos diz assim a Santa Palavra. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Mas vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, né? Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de consciências, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Pode sentar. Irmão, é importante que entendamos que o crente ele é exortado sempre a viver uma vida de santificação. O que é santificação? É uma separação, se separar para Deus. O crente tem que procurar ser diferente do mundo, na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de agir, nos compromissos. E enquanto nós estamos aqui no mundo, nós somos tentados a sermos, pela nossa humanidade, nós somos tentados a ser igual a todo mundo. Mas a gente precisa se despertar que Deus não nos chamou para vivermos igual a todo mundo. Ele mandou que sejamos diferentes no nosso comportamento, na nossa maneira de ser.
Você precisa ser reconhecido por alguém lá fora, sem que você fale que você é crente. A sua conduta vai levar você a estar pregando a palavra sem falar. Deus está procurando pessoas que têm compromisso. Porque, na realidade, hoje estudamos sobre a vigilância. Por que vigiar? Porque a qualquer momento Jesus virá nas nuvens para levantar os escolhidos. Os que morreram crendo no Senhor vão ressuscitar em corpo glorioso. E quem estiver vivo vai ser transformado. Mas isso é muito rápido, não vai dar tempo. Não vai tocar a trombeta e Jesus vai lá se consertar, porque daqui a um pouco eu estou buscando. Hein? Não. Os acontecimentos já estão aí. Os acontecimentos já estão aí nos cercando, irmãos, de segurança de que as mãos do Senhor estão trabalhando. Aleluia, Jesus. Mostrando que o fim está muito próximo. Por essa razão, Satanás tem investido fortíssimo em cima da igreja. Porque quem está lá fora já está nas garras dele, já está preso por ele. Ele está querendo atirar você, que fez um compromisso de servir a Deus, de adorar a Deus. Ele quer colocar você em confusão, em conflito. Ele quer envolver o crente na prostituição, na corrupção. Porque os que estão lá fora não é escândalo algum. Porque a pessoa que está lá fora está envolvida com prostituição, com imoralidade. Isso aí é para todo mundo mesmo. Mas quando o crente está envolvido, é escândalo. E é isso que Satanás quer. O crente precisa ter cuidado com a postura, com a vida dele. Colocar a vida dele na vontade de Deus, porque Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele não quer que nós nos dividamos. Irmãos, Ele quer que você seja reservado para Ele. Aleluia. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós destruímos o templo de Deus, Deus também nos destruirá. Alguém diz, irmão, Deus só quer o coração. Mas o coração que Deus quer não é a bolinha de carne que está no meio do peito, não. Sabe o que é o coração que a Bíblia está referindo aqui? É a nossa alma, é o centro da emoção, da razão e da vontade. Se você está servindo a Deus, a sua emoção é no Senhor, é para glorificar a Deus. A sua razão é Cristo. E a sua vontade é agradar a Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Deus não quer ir idólatras, nem que se faça a obra dele de ídolo. Deus está querendo que o adoremos em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Você não vem para cá por causa de templo, por causa de pastor, por causa de objeto que tem aqui, não. Você vem para aqui para adorar a Deus. Aleluia. E se você veio adorar a Deus, automaticamente você está chegando na presença mais importante que há no universo. Aleluia. É bom que entendamos que existem duas potências no universo: Deus na Trindade e o diabo na terra. O mundo e o pecado, para tirar a humanidade do propósito de servir a Deus. Então é preciso que a gente, para agradar a Deus, é preciso lutar contra a própria natureza. A nossa natureza é humana. E se nós somos humanos, fomos tirados da terra. Nós temos uma tendência muito grande pelas coisas da terra. Todos nós. Todos nós temos uma tendência muito grande pelas coisas da terra. Os desejos estão em nós, estão nos nossos membros. Agora a gente precisa combater por causa da vontade de Deus. Então você entende que você precisa agradar a Deus?
Isso não quer dizer só porque você fez um compromisso com Deus, aí você está livre do ataque de Satanás. Não, pelo contrário, irmão. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se aproximar da palavra de Deus, colocar propósito no teu coração, mais Satanás vai tentar. Porque se você põe um propósito no seu coração, e o propósito é de glorificar e exaltar a Deus, ele se coloca como opositor, ele não quer que aquilo aconteça. Porque quando você começa a agradar a Deus, você começa a desvendar o plano das trevas, você começa a mostrar para o mundo o pecado que arruina aquele que vive nele. Aí você começa a ser um representante de Deus falando contra o pecado. Por que nós somos chamados de protestante? Porque protestamos contra o pecado, pelo menos deveríamos protestar. Todo crente tem que protestar. Agora, como que o crente vai protestar se ele está fazendo também igual? Só misericórdia, né? Então a gente precisa entender que pode liberar quem quiser liberar, mas você tem o seu compromisso com Deus. É verdade, Deus. Ah, mas ali aquela irmã, ela é assim, ela faz a obra de Deus e ela anda assim, desse jeito, faz isso, faz aquilo. É problema dela. Isso é o problema, seu problema é com o Espírito Santo. Se você quer ser abençoado, você adquire problema com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo que vai te dirigir, é o Espírito Santo que vai te usar, é o Espírito Santo que vai te dar sabedoria, é o Espírito Santo que vai te dar autoridade, é o Espírito Santo que vai te revestir, é o Espírito Santo que vai te dar graça. É com ele que você precisa de intimidade. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente não quer ser desagradável às pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes algumas igrejas vão pregar e falam assim, irmão, cuidado que a mensagem é dura. A gente vai ver a mensagem diz que a gente é marreta. Marreta não. E se formos marreta, a Bíblia diz que para esmiuçar a penha tem que ser marreta, porque o coração está tão endurecido que precisa bater com marreta para poder despertar. E está chegando o tempo, irmão, para ter que se pregar para crente, meu irmão. A maioria aqui parece que todos são crentes, né, irmão? Só misericórdia. E essa palavra aqui é exatamente para chamar o crente a uma responsabilidade. Porque a gente tem um compromisso de colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Que a gente não precisa ter tanto trabalho de ficar gritando que Jesus salva e liberta. A sua vida já está falando. O seu comportamento, onde você trabalha, o seu comportamento já vai pregando o Evangelho. Onde você mora, crente que é intrigado com o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, e quando vai ver, é ele que está errado, é o crente que está errado. Querido, na realidade é o seguinte, o crente não pode ser inimigo, mas ele tem inimigo. Todos aqueles que não querem se firmar na verdade, todos aqueles que não querem andar segundo a vontade de Deus, ele se faz inimigo do crente, que ele sabe que o crente protesta contra o pecado que ele quer amar, que ele quer viver, que ele quer praticar. Infelizmente, você vai encontrar na igreja pessoas que vão ficar chateadas com você, porque você prega a verdade, você vive a verdade, você anda na verdade, você quer fazer aquilo que agrada a Deus. Aí a pessoa vai achar que você é um mitidão, que você é um santarrão, e começa a desfazer de você, começa a te evitar, começa até a fazer montinho contra você, fazer facção contra você. Por causa da palavra de Deus. Porque Deus quer santidade. Santidade convém à igreja. Então, querido, é bom que entendamos isso, que a gente busque essa intimidade. Ó, nesse texto que Paulo está falando aqui, com relação, irmãos, à finalidade de estar agradando a Deus, um fundamento maior aqui é de buscar contato com o Espírito Santo e andar conforme a palavra de Deus. Porque nós estamos chegando nos dias finais. A qualquer momento, Deus vai levantar o seu povo da terra. Apesar de que se existe dentro da teologia tem algumas linhas de raciocínio que diz que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Já diz que Jesus já veio, que não vai voltar novamente, quando ele vier, que vai ser visto por todos os olhos. Não. Na realidade, querido, a Bíblia, se você analisar, Jesus voltará para buscar os seus escolhidos, mas ele voltará para jogar o mundo e ele voltará em duas etapas. Na primeira etapa, ele só vai arrancar os seus escolhidos da terra. Vai ressuscitar os que dormem, crendo nele, e vai transformar os que tiverem servido
para um encontro com Ele nas nuvens. Isso será tão rápido que é no espaço de abrir e fechar de olhos, frações de segundo. Então não vai ter tempo de alguém. E a trombeta está tocando, vou correr lá para vestir a roupa. Essa roupa não está certa. Se essa roupa não está certa para você subir com Jesus, você está arruinado. Então você tem que andar preparado, sempre preparado. A gente não sabe a que momento vai vir, que momento Jesus vai vir. Se você vai estar no ônibus, se você vai estar no seu lazer, se você vai estar no seu trabalho, você não sabe. Você não sabe. Então a Bíblia diz que muitas pessoas serão pegas de surpresa. Quando ela diz, serão duas pessoas trabalhando numa máquina, quer dizer, num moinho. Uma será levada, outra será deixada. Levada é aquela que estiver preparada vai subir. E quem estiver despreparado fica. Poderão estar dormindo na mesma cama. Marido e mulher poderão estar dormindo na mesma cama. O que estiver preparado sobe, o que não tiver fica ali. Já pensou abraçar o vento? Quer dizer, subiu. Abraçou o vento, a mulher foi embora e o cara ficou, ou vice-versa. No dia do arrebatamento acontecerá, irmãos, é chamado de grande e terrível dia do Senhor. Grande para quem for achado digno de ser levantado da terra, transformado e subir para o Senhor. Terrível para quem ficar, porque a Bíblia diz que vai ser o dia de mais desastre que acontecerá. Meu irmão, aviões que os pilotos forem cristãos, eles vão ser raptados, arrebatados com força. Aí você vai, mas bota no corpo piloto, mas não vai dar tempo, irmão, porque vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Isso vai acontecer. Desastres aéreo, marítimo, fluvial, rodoviário, ferroviário. Então será desastre para todo lado. E o pavor que vai ficar uma mulher que não tem um compromisso com Deus, está grávida, estiver grávida, a criança vai ser arrancada do ventre dela, mas ela vai, de repente, fica vazia. Puxa a barriga porque a criança foi tirada e ela fica em desespero. Roubar a bebê, como roubar lá dentro do ventre? Vai. A mãe pode estar amamentando o filho e o filho desaparecer. Aí, o que aconteceu? Que os inocentes serão arrebatados todos. Aleluia. Sabe por que Satanás tem investido muito para tirar a fase da inocência? Antigamente, uma criança com 12 anos, de repente, há 40 anos passados, ela era tão perversa como é hoje. Hoje, uma criança com 12 anos, ela podia ter uma arma e dar guarda de assalto para o cidadão. Uma criança com 12 anos está praticando sexo. Assim, abertamente. Isso não quer dizer que antigamente não acontecia, não. Mas era um escândalo. Quando você sabia que uma pessoa, uma criança, 10 anos, 8 anos, eles estavam envolvidos com o negócio de sexo, era um escândalo terrível, hoje em dia virou uma coisa natural. Isso é natural para o mundo, mas para Deus não. Deus está apurando tudo, Deus não perdeu o controle não, irmão. Não, a vontade dele prevalecerá. Ele só está deixando o homem para ver o que o homem vai fazer. Mas a qualquer momento ele vai resolver o problema. Aleluia. Então a gente precisa de ter vigilância. Glória a Deus. Aleluia. Vigiemos e estejamos apercebidos. Busquei uma igreja, precisa buscar o dom de discernir o Espírito. Sabe qual é o Espírito dos Espíritos? Tem na igreja mesmo, tem coisa que parece, mas não é. Porque é muito fácil você distinguir quando uma coisa vem toda esfarrapada. Se chegar aqui um camarada aí, pode chegar aqui, eu já vi acontecer em peças teatrais que se faz na igreja. Entra um camarada que é mendigo na igreja, daqui um pouco o obreiro está querendo botar ele para fora, empurrar ele que está. Ele foi preparando para fazer uma peça, mas a igreja, o obreiro está todo despreparado, que quer botar o mendigo para fora, que o mendigo já vem para perturbar, mas o mendigo não acendeu o cigarro na igreja. Dá até para notar isso. Eu já vi em igreja grande acontecer isso, quase botando
quase enforcando o mendigo, porque estava fazendo uma peça lá, e o mendigo seria o pregador da noite. Foi uma peça teatral que estava fazendo só para ver o nosso grau de vigilância. Nós estamos despreparados em alguma situação, mas a gente precisa acordar, irmão. Precisamos estar desapercebidos. Precisamos nos voltarmos para a palavra, porque é o Espírito Santo que revela. O Espírito Santo não vai deixar você ser enganado. Se você for colocado, irmãos, em aperto, em interrogatório, não se preocupe não, porque o Espírito Santo te dará a palavra, mas você precisa estar participando, precisa estar... O crente precisa frequentar a escola bíblica dominical, precisa vir ao curso de doutrina, precisa ler a palavra todos os dias. Ao crente diz que não tem tempo da palavra, né? Mas duvido que ele fica num dia sem futucar o WhatsApp. Passa uma semana sem orar, uma semana sem ler a Bíblia, mas não passa um dia sem estar mexendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Essa é a situação da igreja hoje. Então, a rede social ficou mais importante do que a própria Bíblia. A gente precisa se despertar para isso. Aleluia. Talvez, toda vez que eu venho aqui, tem uma palavra assim que eu gostei, mas essa é a palavra, irmão, não tem jeito não. Essa é a palavra da vigilância que a gente precisa se preparar. Deus quer nos usar como autoridade contra o poder das trevas. Ele se opõe à verdade, Satanás se opõe à verdade. Mas nós somos opositores a ele também, contra a mentira. Então, irmãos, vamos nos revestir da graça. Estava querendo falar mais uma coisa aqui, mas se eu for, não quero avançar muito, não quero passar da hora não, mas se eu for entrar nesse assunto aqui, vai avançar muito. Mas prestemos atenção nesse detalhe. Todos nós, Pedro deu um conselho, no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, a partir do versículo 6, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Aí diz: lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Aí você pode dizer: sede sóbrio e vigiai. Você estudou isso hoje de manhã na escola dominical. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo está, irmão, tudo que você, onde você estiver, está procurando uma falha, procurando uma brecha. Enquanto você estiver de acordo com a palavra de Deus, ele não tem chance, porque o Espírito Santo te protege. Aleluia. Ele brama como um leão, mas ele não é um leão. O leão é o que nos protege, o leão da tribo de Judá. Jesus, quem nos protege, se nós estivermos de acordo com a palavra dele. Aleluia. Então a gente precisa dessa vigilância, que é a ordem vigiar. Ele diz: ser de sóbrio. Sóbrio, o que é, irmão? É ter lucidez, ter consciência daquilo que você faz, para não estar fazendo coisa que esteja desagradando a Deus. Quando você for fazer alguma coisa, for comprar alguma coisa, procure buscar a orientação de Deus. Procure saber se Deus está aprovando aquilo que você vai fazer, se Deus está aprovando aquilo que você vai comprar. Até as vestimentas, irmãos. Tem vestimenta que não é só mulher não, tem um homem também que compra vestimenta aqui totalmente indecente. O cara vai veste, fica todo meio maricado com aquela tipo de roupa que não se apercebe. Então tem que ter, irmão, pudor, tem que ser sóbrio, irmão. Tem que estar confiante, seguro daquilo que está fazendo, para não escandalizar. É isso que a palavra está nos exortando, a ter um cuidado com o nosso comportamento. É tão bom adorar a Deus, irmãos, mas precisamos entendermos que nem todo cântico é adoração. Sabe por quê?
Porque na realidade isso se refere ao vaso. A boa essência, a essência, ela é colocada no vaso. Mas o vaso não pode estar rachado. Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo mais forte vai furar o odre velho. Tem que ter consciência. Por isso que ele precisa se renovar. Todos os dias precisamos nos renovar. Aleluia. Quando é que nos renovamos? Estou acordando pela manhã, o Senhor tem misericórdia de mim, obrigado, porque me deu uma noite de sono e agora estou com disposição. Mesmo que a noite não foi boa, você agradece a Deus, está vivo, né? Porque na realidade que vai reclamar de Deus? Vai questionar contra Ele? Não. Agradece por ter vida. Aleluia. Porque naquela noite que você passou em aperto, dormiu mal dormida, muita gente morreu, muita gente foi embora. E muitos morreram 2 vezes. Porque morre fisicamente e espiritualmente. A pior da morte não é a morte física. Todos nós enfrentaremos a morte física. Mas a pior das mortes é a morte espiritual. Porque até então, a morte física ela é uma exterminação. O corpo morre, perde todo o efeito, aí vai ser sepultado ou queimado, vai virar cinza novamente. Acabou aquele corpo. Mas o corpo espiritual não acaba. Viu? Aleluia. A Bíblia diz que o homem está reservado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. O homem está reservado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois que morre, não adianta mais, irmãos. Às vezes a gente fala tanta mentira com o corpo deitado ali. Ah, era tão bom, às vezes. Não era coisa boa, coisa nenhuma. Mas a gente fala que é. Todo mundo quando vai visitar morto diz que era bom, né? Eu não era bom, coisa nenhuma. Você até passado a hora de morrer pelas coisas que tinha feito, mas só misericórdia. A gente fala que é bom. Mas às vezes também a gente fala mentira com o crente, que enganou a vida toda, viveu no pecado, morreu. Aí está ali colocando como se estivesse no céu, direto lá no céu, mas não. Deus sabe das obras dele. Por isso que a gente precisa vigiar, ter cuidado com a nossa vida. Porque Jesus, ele sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos rins. Aleluia. A ele ninguém consegue enganar, não, irmãos. Pode pegar o azeite bom e botar em nada velha, mas Jesus sabe onde está o que é bom. Está entendendo, irmãos? Então, o importante é a essência. O Espírito Santo é que valoriza. Aleluia. Você não pode desprezar, irmão, descuidar do seu corpo. Como que diz, o importante é o Espírito. Aí você não cuida da sua saúde, não cuida da sua higiene, fica ruim, né? O crente fedorento. Mas você precisa cuidar da sua saúde, cuidar da sua higiene, cuidar da sua aparência. Mas o mais importante é a essência, o Espírito de Deus está em você. Glória a Deus. Tem pessoa que às vezes está doente, e por causa da enfermidade, eu já vi pessoas que estão realmente fedorentas por causa da enfermidade, câncer. Mas está cheio do Espírito. O corpo está se acabando. Mas a presença do Espírito você nota. Você vai visitar um enfermo, e o enfermo está cheio do Espírito. Está alegre, está morrendo, mas está alegre, porque ele está morrendo no físico. Mas o Espírito está ligado com Deus, então ele tem alegria do Espírito. É o que Deus está querendo que nós tenhamos, a alegria do Espírito. A alegria do Espírito independe de você estar com muito dinheiro ou está duro. Está empregado ou desempregado. A alegria do Espírito é, irmãos, uma ligação, uma comunhão que você tem com Ele, Ele se comunica com você e te traz aquela alegria. E muitas das vezes você está numa situação precária, ruim no sentido físico, no sentido material. Mas você tem comunhão com Deus e Deus te usa para pessoas que realmente poderiam te ajudar. No campo físico, no campo material. Mas
abandonou por isso? Não. Você está passando por um processo. Aquele processo vai terminar. Quando terminar, o final de tudo é glorificar a Deus. Nós vemos uma mensagem introdutória que o amigo de Jesus estava muito enfermo. Foram notificar para Jesus que ele estava muito enfermo. Jesus já sabia. Aí Jesus ficou 2 dias ainda. E não era muito longe. Era 15 estágios. O estágio é correspondente a 180 metros. Não era tão longe. Dava até para ir rapidinho. Mais ou menos como se fosse aqui. O quê? Daqui em Alça? Ou menos. Eu não estava tão longe assim não. Mas ele continuou fazendo o trabalho. Porque na verdade ele queria lançar a prova. Ele disse, quando ele recebeu a notícia, que aquela enfermidade não seria para a morte, mas para que o nome do Filho fosse glorificado, para que o nome de Jesus eles reconhecessem. Muitos tiveram que reconhecer Jesus como Deus naquele dia, quando ele ressuscitou Lázaro. Ele ficou ali 4 dias, até então para quebrar, que eles tinham ali uma crença, que a pessoa que perdesse o fôlego, ela poderia até em 3 dias voltar novamente à vida. Aí Jesus falou, então vai ser 3, vai ser 4. Pegou e tirou logo essa tese deles, os religiosos que criam nisso. Então ele ficou 4 dias. Quando Jesus chega, aí Marta, quando soube que Jesus estava vindo, ela correu, ela saiu do meio daquela galera que estava ali para consolar ela e a Maria, e correu e chegou-se a Jesus e disse, olha, ela cria, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela cria no poder do Senhor. Aí Jesus disse para